E aí, bora gabaritar a banca FGV? No vídeo de hoje a gente vai entrar em quatro tópicos bem importantes. Planejamento da força de trabalho, a flexibilização da força de trabalho, terceirizado, hora extra, etc. E a parte de recrutamento e seleção. Isso tudo em questões da FGV bastante atualizadas e bem selecionadas. Se você não me conhece ainda, sou o professor Rafael, é um prazer tê-lo aqui, me coloco sempre à disposição e lembra, essa lista de questões já está disponível tanto no Instagram como aqui no YouTube, vê aí o link lá na bio, tanto no Instagram como no YouTube, para você fazê-la com antecedência ou para você revisar quantas vezes quiser. Lembra que para abrir esse PDF, a senha é o mesmo nome do canal aqui do YouTube, ADM com Rafa. Beleza? De posse dessa lista, de posse aí do material, lembra que hoje a aula é um avançado de questões. Então eu vou tentar aqui só dar uma relembrada bem rapidinho, mostrando alguns slides de teoria. Mas a aula teórica também está disponível aqui no canal. Você pode assisti-la antes, depois, quantas vezes quiser. Fechou? Vamos lá então, começando com o planejamento da força de trabalho e a flexibilização. Aqui o teu edital pode trazer assim, quadro próprio ou terceirizado, né, do trabalho, né, da força de trabalho. Vamos lá, a primeira questão de 2024. A gestão estratégica de pessoas é essencial para o sucesso da organização, posicionando os colaboradores no centro da realização dos objetivos organizacionais. Esta abordagem transcende a administração de recursos humanos convencional, alinhando as políticas de gestão de talentos com a estratégia geral da organização. Esse assunto a gente viu na aula anterior, inclusive. Assinale a opção que apresenta um modelo de planejamento de gestão estratégica de pessoas, no qual a utilização de análises históricas sobre admissão, desligamento, promoção, progressões internas, né, movimentações internas dos colaboradores, viabiliza a predição de curto prazo das necessidades de pessoal da organização. Perceba, ó, se você está falando que é um modelo alinhado à gestão estratégica de pessoas, o modelo que só olha movimentação, entrada e saída de pessoas, só vai conseguir ser eficiente no curto prazo. Por quê, Rafael? Porque no longo prazo a gente começa a ter mais incertezas. E só a movimentação de pessoal, entradas e saídas, o fluxo de pessoal, só isso não me adianta, ok? Coloquei aqui o slidezinho para você lembrar, ó, que tem procura estimada do produto ou do serviço, vai levar em conta a demanda, né? A previsão da demanda, do volume de vendas. Segmento de cargos, de mercado, pega um fator estratégico qualquer e analisa como esse fator influencia na necessidade de pessoal. Fluxo de pessoas, que é o nosso gabarito, olha entradas, saídas, taxa de turnover, de absenteísmo, mas só olha isso. Não olha se a empresa está expandindo, está retraindo, não olha mercado, não olha nada disso. E, por último, aqui nesse slide, substituição de postos-chave é quando eu faço um encarreiramento. Eu monto um organograma de substituição de cargos importantes. Quem já está disponível para ser substituído, quem já está disponível para substituir alguém, quem precisa de treinamento, etc. Tá? Que são as alternativas A, B, C e D. A última aqui, pessoal, a E, Planejamento Operacional Integrado, meio que junta todos esses anteriores, mas ainda assim é um planejamento que olha muito para dentro da organização, né? Ainda assim é um planejamento integrado, mas operacional. Cuidado para não confundir esse curto prazo com esse planejamento operacional aqui, tá? O planejamento operacional integrado, ele olha demanda, fluxo de pessoal, substituição de postos-chave, ele junta todos os anteriores, ok? Como a banca só colocou aí colocando, né, entradas, saídas, movimentações de trabalhadores, a gente quer o nosso fluxo de pessoal, que só vai ser eficiente no curto prazo, né? Eficaz no curto prazo. Mais do que isso, ela começa a não levar em conta alguns fatores importantes. Ela é bastante rasa. Ou então, se a empresa é conservadora e não está nem aí com o ambiente externo, só está olhando o ambiente interno. Aí serve também. Questão 2. Um detalhe. É a única questão de modelos de planejamento de pessoas que eu achei de 2023 para cá, que são as questões mais recentes. Outras bancas gostam mais desse assunto. Agora a gente vai entrar no quadro terceirizado da organização. Pessoal, quando tem questões do quadro terceirizado, normalmente versam sobre um problema muito importante. Eu vou direto na teoria, depois eu leio a questão. Acontece assim, flexibilização por meio de terceirização ou de contratações temporárias, contratação de autônomos, ela é muito boa. Por quê? Permite que num momento de picos de demanda, por exemplo, você consiga contratar gente que depois não vai permanecer no teu custo fixo da organização. E outra, permite que a organização terceirize atividades de suporte, de apoio secundárias,
e se concentre nas operações, nas atividades, nos processos críticos, primários. Fechou? Finalísticos. Só que acontece de forma natural, se não bem feita, se não planejada, gerenciada, acontece uma segregação dentro da organização. Quem é efetivo e quem está ali só de passagem, né? Essas pessoas terceirizadas acabam não tendo a mesma cultura, não tendo a mesma coerência e coesão com os membros da organização, né? Tem aí uma aderência limitada à organização. E como é que eu elimino isso? Por meio de participação, fazendo avaliações de desempenho, inclusive com o pessoal terceirizado, fazendo ritos junto com essas pessoas terceirizadas. O que são esses ritos? Lembra? Ritos de reforços, ritos de passagem, ritos de integração, socialização, aculturamento, aumentando comunicação, transparência, envolvendo essas pessoas em decisões, em definições que as impactem. E, lógico, desenvolvendo-as, né? Fazendo junto com o pessoal interno, ali o quadro próprio, você vai desenvolver essas pessoas também. Perceba que você contrata uma empresa que presta serviços terceirizados. Nem por isso você deixa de ser responsável pelas atividades dessas pessoas. Logo, você não vai ficar só cobrando a terceirizada, a empresa que está fornecendo essa mão de obra. E sim, você vai tentar envolvê-la nesse processo decisório, melhorar essa cultura, essa comunicação, para a coisa ficar mais fluida. Fechou? Vamos ver a questão, o que ela está pedindo. Algo que influencie positivamente a terceirização, o pessoal terceirizado. Vai ter que buscar isso daqui, para evitar o quê? As desvantagens. Ah, Rafael, e as vantagens? Isso eu falei lá na aula teórica, tá? É mais rápido, é mais flexível, diminui custo fixo, etc. Né? Você se concentra nas atividades principais, enfim. A terceirização consiste em atribuir a terceiros a responsabilidade total, não, pela execução das atividades. Você é o responsável. Mesmo que você tenha seguros, que você tenha cláusulas contratuais, você é o principal interessado. A organização, né? B. Considerado terceirizado como um profissional que impõe um custo extra para a empresa e que, por isso, sua produtividade deve ser maior que os outros funcionários. Ficar exigindo mais do funcionário terceirizado porque está pagando, não é assim que gerencia pessoas, né? Pelo menos não atualmente. C. A empresa contratada é a única responsável por treinar os funcionários terceirizados? Não, é o seu interesse. D. Executar a avaliação periódica do trabalho do terceirizado, fornecer feedback para a empresa contratada e para o colaborador, estimular o relacionamento e integração entre os funcionários da empresa e terceirizada. Essa daqui tá bacana. E E. Separar as áreas comuns da empresa entre os funcionários do quadro próprio e os terceirizados, como vestiário e banheiro, um apartheid, né? Não, aqui é só para quem trabalha, quem é carteira assinada, aqui é para o terceirizado. Não, eu quero integração e não segregação. Jamais essa daqui. Fechou? Ah, Rafael, mas no meu órgão, numa empresa que eu trabalhei, era assim. Bom, a gente está aqui para acertar a questão. Cuidado para não pegar exemplos da vida real, né? 3. A gestão de pessoas, tanto do quadro próprio quanto das terceirizadas, é fundamental para garantir um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo, promovendo o desenvolvimento e a satisfação de todos os envolvidos. Assinale a opção que apresenta uma resposta adequada à condição em que a demanda de trabalho ultrapassa a oferta de trabalho no modelo baseado na procura estimada do produto. O que é o modelo baseado na procura estimada? Ah, na verdade, ó, duas, achei que não tinha. A gente vai a partir da estimativa da demanda, ou seja, da demanda, ou seja, das vendas, eu vou olhar quantas pessoas eu preciso. Vamos supor, eu tenho uma barraquinha na praia e ela vende coco. Vendo coco na praia. E eu sei que uma pessoa dá conta de vender, de fazer tudo tal, 10 cocos por hora. Só que aí tá chegando perto do verão e eu sei, ó, 10 cocos por hora. Uma pessoa. Aí eu sei que a demanda prevista para os meses de janeiro vai ser de 30 cocos por hora. Opa, se 10 cocos por hora eu preciso de uma pessoa, 30 cocos por hora, eu vou precisar de X. Lógico, 3 pessoas, mas é essa a brincadeira. É algo totalmente operacional. Eu não estou olhando cargos de gestão, não estou olhando nada disso. A força de trabalho só para fazer a demanda, os serviços ali estimados. Esse é o modelo da procura estimada, do produto ou serviço, ok? E aí a questão fala o seguinte, ó, a demanda de trabalho é maior que a oferta de trabalho.
no modelo da procura estimada. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, demanda por trabalho, demanda por trabalho é o trabalho em si. Eu tenho mais trabalho, então, demanda de trabalho ultrapassa a oferta de trabalho. O que é a oferta de trabalho? Os colaboradores. Então, eu vou colocar por extenso. Eu tenho mais trabalho, mais cocos, venda de mais coco, do que eu tenho de colaboradores atualmente. O que eu posso fazer? Gente, de forma bem óbvia, antes de entrar no slide, se eu tenho mais trabalho, volume de trabalho, do que colaboradores na minha organização, eu tenho basicamente duas formas. Contratar mais gente ou fazer quem está ali na minha organização trabalhar mais tempo. Hora extra, trabalhar no domingo, enfim, né? Eu dei um exemplo aqui de serviço, então nem dá para estocar serviço, mas tudo bem. Se eu não consigo fazer esses colaboradores trabalharem mais, eu vou ter que contratar mais gente. Basicamente isso, tá? O livro do Chiavenato, ele traz o seguinte, 3 situações. Quando o trabalho, vou colocar desse lado, o trabalho é maior que o número de colaboradores. Quando o trabalho, eu vou colocar ao contrário, quando o número de colaboradores é maior do que o volume de trabalho. E quando o número de colaboradores é igual ao volume de trabalho. Ele dá esses 3 cenários. Mas eu gostaria que você pensasse, que você entendesse o raciocínio, não que você decorasse aí um monte de ações, tá? Então, quando o trabalho é maior que o número de colaboradores, que é o que a questão está dizendo, eu posso treinar e retreinar mais forte os meus funcionários para aumentar a produtividade. Sei lá, eu faço um treinamento para o meu funcionário lá, cortar o coco, vender mais rápido e tal. Aumentar a valia de trabalho, né? Planejamento de sucessão interna. Olha, eu posso programar aí uma sucessão para pessoas, às vezes, num nível mais baixo, ser promovida e chegar no nível que eu preciso ali, onde o trabalho está sendo demandado. Né? Promoções na mesma pegada. Recrutamento externo. Eu atraio, eu contrato mais pessoas. Eu posso contratar temporários, subcontratação de autônomos, os nossos famosos, a pejotização do trabalho, né? Contratar ali o pessoal freelancer, enfim. Utilização de pessoal temporário ou em tempo parcial, né, terceirizado, enfim. E utilização de horas extras, fazer os colaboradores atuais trabalharem por mais horas. Essa é a ideia. Se for o contrário, é a hora do corte, né? Corte de pessoas, corte de salários, redução do horário de trabalho, compartilhamento do trabalho. O que é isso? Uma pessoa, em vez de fazer só uma tarefa, faz um monte de outras tarefas e manda os outros embora. Acontece muito isso, né? Atualmente. Programa de demissão voluntária, desligamentos. E aí, né, você desliga e o outro passa a amplitude de cargo, né? A trabalhar mais sem ganhar mais por isso. E o terceiro, quando está igual, é a recolocação de desligados. Você recontrata ou não só para manter o status quo, né? Tanto dentro ou fora da companhia, e transferências internas ali, ou recontratações, né? A mesma pegada aqui, falada de forma diferente. Ou transferências, transfere de um ponto ao outro, mas o volume de trabalho e o número de colaboradores mantém, tá? Normalmente ela pede o 1 e o 2 aqui, então fica ligado, mas pensa, não precisa decorar. Corte de pessoas e de salários é quando o número de colaboradores é maior que o volume de trabalho. Subcontratação de autônomos, o trabalho é maior que o número de colaboradores, que é o nosso gabarito. Transferência interna é quando é igual. Horários reduzidos é quando o número de colaboradores é maior que o de trabalho. Aí deixa o pessoal mais em casa. E recolocação de desligados também é quando é igual. Ok? Portanto, B. Fica ligado nessa. Trouxe aí o recorte do livro do Chiavenato direto. 4. Assinale a opção que indica o fator a ser considerado no dimensionamento da força de trabalho. Quando a gente vai olhar quantas pessoas eu preciso na minha organização, já te dei um monte de exemplo de modelos, e também saber se a gente tem mais pessoas ou menos, o que a gente precisa fazer para olhar para o futuro e ver quantas pessoas a gente precisa contratar mais? Basicamente, isso é o dimensionamento da força de trabalho. A gente tem aqui 5 fatores mais importantes que eu coloquei aí em destaque. E se a banca quiser inovar, os outros 2 aqui. Mas esses 5 primeiros são os mais importantes. Vamos lá. Quantas pessoas eu preciso na minha barraquinha de coco na praia? Eu preciso saber o volume de vendas que eu vou ter, o volume de trabalho que eu vou ter. Eu preciso saber a produtividade de cada colaborador. Um histórico, uma previsão, né? Não importa o método. Tem vários métodos para se calcular a demanda, tem métodos para se calcular a produtividade. Mas a gente não vai entrar nessa seara porque a banca não vai cobrar.
Produtividade, lembra? 10 cocos por hora. Absenteísmo. Bom, qual é a média histórica aí, né, ou uma previsão de quantas vezes o funcionário falta, quantas vezes ele está de atestado, porque não é 100% a disponibilidade desse colaborador. Né? A gente tem que pegar aí dentro, geograficamente, culturalmente, vários fatores que provocam esse absenteísmo. Turnover, rotatividade. Qual que é a média de vezes que o funcionário pede demissão e eu tenho que recontratar outro? Um funcionário pede demissão por semana. Meu Deus, uma rotatividade muito alta. Né? Então, isso daqui impacta negativamente o trabalho. E a jornada de trabalho? Qual que é a jornada de trabalho que eu vou fazer? 6 horas, 8 horas? Porque vai influenciar a produtividade, que vai influenciar na demanda por esse trabalho. Entendeu essa ideia? Ótimo. Caso a banca inove, queira aprofundar mais, eu entro em aspectos qualitativos desse colaborador. Competências, conhecimentos, habilidades, atitudes, caso ela inove. Ou diversidade dos membros, diversidade cultural, diversidade demográfica, né? Eu quero pessoas com várias idades, com gêneros diferentes, escolaridades diferentes. Escolaridade seria mais competência, mas no sentido de visão de mundo, experiências, enfim, comportamentos, né? Não ligados à competência em si, à tarefa em si, mas à visão de mundo, à sabedoria, culturas diferentes. Fechou? Mas o mais importante são esses aspectos quantitativos mesmo. Fechou? Beleza. Atitude pode ser. Absenteísmo é mais importante. Então, cuidado, tá? Se tem absenteísmo e atitude, você marca absenteísmo. Por quê? É o mais direto, é o mais quantitativo. Benchmarking ajuda no processo, mas não é um elemento de cálculo aqui. É só uma forma que eu posso olhar. A barraquinha do vizinho ali está fazendo o mesmo trabalho, só com 2 colaboradores. Logo, eu vou olhar o que ele está fazendo, né? Então, é só uma ferramenta auxiliar. Espero que você tenha entendido aí, esteja entendendo, né? Qualquer coisa, bota nos comentários. Reforma política muito genérica e oferta de trabalho, cuidado, tá, pessoal? Não é a demanda pelo trabalho. Oferta de trabalho aqui é o número de pessoas procurando trabalho. Se o LinkedIn tá bombando lá de gente free to work, isso é uma oferta de trabalho. Isso vai influenciar o processo de recrutamento, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Nesse caso aqui, absenteísmo é o nosso gabarito. Próxima. Não tem próxima, agora sim a gente vai entrar em recrutamento e seleção. Pessoal, só um detalhe, tá? Aqui, a gente entra no subprocesso de gestão de pessoas, de RH, de pessoal, enfim, chamado agregação de pessoas. Provimento de pessoas. Ressuprimento não. Suprimento de pessoas. Eu trago agregação, mas a banca pode trazer tudo isso, tá? Só que eu gosto de trabalhar o planejamento, flexibilização do trabalho, dimensionamento do trabalho junto aqui, porque é um subsídio, é uma entrada do processo de recrutamento. Eu preciso saber quantas pessoas eu vou contratar para recrutar, para selecionar depois, ok? Mas, tecnicamente, planejamento não faz parte do processo de agregação de pessoas. Mas no meu material eu trabalho junto. Vamos lá. Recrutamento. Você chama as pessoas para trabalhar na tua organização. Seleção. Indica, né, percebe o melhor e compara o cargo com os aspectos daquela pessoa, certo? Só lembra que o cargo é o componente X e a pessoa é o componente Y. A gente vai ver a questão daqui a pouco. Questão 5, de 2025. O risco de limitar a inovação e reduzir a diversidade na cultura organizacional deve ser considerado quando uma empresa adota como estratégia de recrutamento ou qual modelo? Vamos lá, né? Botei o slide aqui, mas só para você relembrar rapidamente. Recrutamento interno, eu chamo a posições superiores quem já está na organização. Recrutamento externo, eu chamo para vagas superiores pessoas de fora da organização. E o recrutamento misto pode ser sequencial ou paralelo, não importa. O recrutamento interno, ou seja, eu vou tentar manter as pessoas que eu já tenho, desenvolver só as pessoas que eu já tenho. Como não há uma renovação de pessoas, como não tem novas pessoas entrando com ideias diferentes, o recrutamento interno limita a inovação. Reduz a diversidade, porque são sempre os mesmos elementos. Só um detalhe importante, tá, pessoal, que poucos professores e poucas bancas falam, mas é uma coisa meio lógica. Vamos supor que eu
que o Joãozinho está aqui embaixo no nível operacional, e por recrutamento interno, ele vai ser promovido lá no nível tático. O Joãozinho era assistente de marketing e passou para gerente de produção, ó, diagonal, tá? Subo e troco de setor. Beleza. Só que, pessoal, presta atenção. Esse processo aqui, ó, é por recrutamento interno. É o próprio Joãozinho que já trabalhava na organização. Só que concorda que no momento que ele sobe, essa vaga dele aqui vai ficar em aberto. Se ele já está no nível mais baixo da organização, o que acontece? Mesmo no recrutamento interno, eu chamo pessoas de fora para ocupar essa vaga aqui. Se ele já está no nível mais baixo, entende? Acontece que um vai puxando o outro. Então, cuidado com isso. Processos de recrutamento e seleção, mesmo que a organização preze por recrutamento interno, o processo de recrutamento e seleção é uma análise extroversiva. Por quê? De qualquer forma, eu tenho que olhar o mercado, eu tenho que olhar para fora, certo? Só esse detalhe. Mas aqui, beleza. Risco de limitar a inovação, reduzir a diversidade. Isso é a marca clássica do recrutamento interno. Coloquei aí as vantagens e desvantagens. Eu fico tentado a resolver toda a teoria, mas lembra que tem a aula teórica ali completa. Se você quer aprofundar sobre o tema, vai lá na aula teórica também. Recrutamento externo é justamente o contrário. A vantagem de um é a desvantagem de outro. Psicográfico, por colocação, por classificação, não tem a ver com recrutamento, e sim são modelos e ferramentas de seleção de pessoas. Próximo. Considere que uma empresa de tecnologia precise contratar um profissional para uma função técnica de especialista. Após ampla divulgação da vaga em sites especializados, apenas um candidato se apresentou e atendeu exatamente aos critérios exigidos pelo cargo. Ou seja, eu tenho um candidato para uma vaga. Qual é o modelo de seleção? Nesse caso, é o modelo de colocação. Lembra que basicamente eu tenho colocação, seleção, classificação. Colocação, um candidato, uma vaga. Seleção, vários candidatos, uma vaga. Classificação, vários candidatos para várias vagas possíveis. Pode ser que eu não me encaixe em uma e me encaixe na outra. Essa daqui é a mais eficiente dentre esses três primeiros, porque eu consigo aproveitar melhor as pessoas. E o modelo de agregação de valor é aquele cuja a gestão está baseada na gestão por competência. A partir da estratégia organizacional, eu vejo quais as competências necessárias que eu preciso na organização, faço a cascata de competência para competências por unidade, funcionais, gerenciais e individuais. Mapeio essas competências, vejo o que falta, o gap, e aí posso contratar no mercado, recrutamento externo baseado na agregação de valor. Fechou? Beleza. Só cuidado o seguinte, ó, o modelo de colocação, como eu só tenho um candidato para uma vaga, eu não vou rejeitá-lo, eu não vou nem pensar se ele atende os requisitos mínimos. Lógico que eu não gosto dessa frase, mas as bancas gostam bastante e cobram bastante, tá? Vou até trocar a cor aqui, ó. Lembra o seguinte, trocar para não ficar tudo na mesma cor. Essa frase aqui é muito importante para ti, tá? Sebrasp, FGV, FCC, todas elas cobram. O que ela está dizendo? Olha, o recrutador, o selecionador, não vai poder rejeitar o cara, porque só tem ele. Só que não quer dizer que esse processo é 100% eficaz. Por quê? Pode ser que na integração dessa pessoa, no período de experiência, ela não passe, ok? Mas naquele momento a gente não pensa nisso. Mas cuida com essa frase, é importante. Nesse caso aqui, colocação, vamos para a próxima questão 7. A prática de recrutamento, que apesar de ser mais econômica e ágil, então, recrutamento, ser mais econômico, mais rápido, em comparação às demais, pode comprometer a inovação e dificultar os processos de mudança. Por quê? Porque são sempre as mesmas figurinhas. Qual que é esse? É o recrutamento interno, a gente já viu. E por que é mais barato, mais rápido? Porque você divulga, recrutar é divulgar a vaga, é chamar essas pessoas interessadas. Divulgar internamente é sempre mais barato que contratar LinkedIn, agência, ir nas universidades, enfim, né? Você bota ali o anúncio da vaga do lado do relógio ponto, todo mundo olha. Questão 8. A seleção e a movimentação são processos fundamentais na gestão de pessoas, desempenhando um papel crucial na formação de equipes e na otimização do desempenho. Um objetivo da seleção de pessoas dentro da organização é o quê? Se recrutar é chamar, selecionar, identifica e escolhe o candidato mais apto. Eu tenho basicamente, né, uma análise de dois fatores aqui, de duas dimensões. X é o cargo.
Então, por meio do perfil proficiográfico, que a gente vai estudar na aula que vem, inclusive, como faz esse perfil proficiográfico, descrição, análise, desenho de cargos, hipóteses de trabalho, incidentes críticos, enfim, eu vejo o que eu preciso para aquele cargo. Eu preciso de alguém com Excel intermediário, que seja proativo e que fale inglês, ponto. Beleza, isso são compõe a variável X. E depois, o Y é o candidato. Currículo. Y de you, você está procurando a vaga. Na época, quando eu aprendi, eu pensei nisso. Aí pensa, ai, não, you. Enfim, maluco. Se X é maior que Y, ou seja, o cargo tem mais qualidades do que o Y tem, isso daqui, o candidato é rejeitado. Se X igual a Y, o candidato é contratado. Acho que tem outras etapas, né? Mas só olhando isso. Se X for menor que Y, ou seja, o candidato tem mais qualidades que a vaga, também é contratado. E só um cuidado, tá? Se o Y for muito maior que X, aquela coisa do cara tem um pós-doutorado em física quântica para trabalhar num setor de atendimento. Eu não estou falando bem ou mal de nenhum, não é juízo de valor, mas em termos de capacitação, ele é muito mais capacitado do que a vaga está pedindo. Isso daqui é sempre um ponto de atenção. Por que será que essa pessoa está se candidatando a essa vaga? Será que ele vai ficar? Será que ou vai dar rotatividade logo? Né? Então, sempre é um ponto de atenção. Só dei essa relembrada aqui para você lembrar o seguinte: seleção, então, vai identificar, vai selecionar as pessoas. Reter talentos, isso é dos processos de manter pessoas. Vai ver relação com o sindicato, qualidade de vida, satisfação, motivação dos candidatos. Identificar e escolher os candidatos mais qualificados, que é esse processo aqui de comparação, é a nossa seleção. Promover o desenvolvimento de carreira, isso é tanto movimentação, porque eu estou encarreirando as pessoas, como desenvolvimento, porque eu estou desenvolvendo as pessoas. E lembra que está tudo interligado, ao fazer isso eu mantenho essas pessoas, né? Fortalecer a cultura, isso também é manutenção, manter pessoas. E transferir, realocar pessoas dentro da organização, isso é movimentação. Fechou? Nesse caso, alternativa B. Fiz toda a explicação, estava aqui no slide. Isso que eu boto o negocinho para lembrar quando tem slide, né? Tudo bem. 9. O processo de recrutamento e seleção atua como porta de entrada da organização. Recrutamento é a porta de entrada, né? Permitindo a entrada apenas dos candidatos cujas habilidades e competências pessoais estão alinhadas com os requisitos e características exigidos. Um fator de atratividade organizacional eventual. Que raios é isso, Rafael? Atratividade organizacional é assim, ó, você acabou de se formar, fez um currículo. Você quer trabalhar onde? Essa atratividade organizacional, quanto maior ela for, mais ela vai atrair candidatos. Se ela for ruim, os candidatos não vão prestar concurso, prestar seleção para essa vaga, certo? Isso é a atratividade. Ela está dividida em 3 fatores. Fatores intrínsecos, extrínsecos e eventuais, situacionais. Intrínsecos tem a ver com a oferta da vaga e da carreira. Tem a ver com o cargo / carreira. É intrínseco à vaga. Então, salário, benefícios, relativo à vaga. Quantidade de trabalho da vaga. E a possibilidade de desenvolvimento profissional, de carreira, né? Da vaga, que a vaga oferece. Não tem nada a ver com a empresa, tem a ver com a vaga. E o extrínseco? O extrínseco tem a ver com a empresa. Não tem nada a ver com a vaga. Vou de baixo para cima. Nível de satisfação dos clientes dessa organização. Essa organização tem uma imagem boa, todo mundo gosta dela. Opinião pública sobre essa organização é boa, é ruim, ou ela está enfrentando um monte de processos, tal. Em tese, eu quero trabalhar numa empresa boa. Tem aqueles The Best Place to Work, né? Tem um selinho até que você compra para você parecer aí ter uma reputação melhor, tal, né? Só que o LinkedIn e as redes sociais deram uma balançada nisso. Produtos e serviços exemplares. Poxa, vamos supor, eu quero trabalhar na Nokia porque eu sei que o produto deles é muito bom. Eu dava esse exemplo em 2002. Fazia sentido na época, né? Hoje em dia, sei lá, o iPhone, enfim.
Boas práticas de gestão, essa empresa, ela tem isso para quem é de fora, né? Consegue ver que ela tem uma boa governança, práticas de gestão positivas, sustentáveis, etc. Tamanho da organização, poder dessa organização, se ela é top of mind, né? Todo mundo lembra dela, se ela é grande, poxa, se ela é grande, eu tenho uma expectativa de crescer lá dentro, tal, mas não tô olhando a vaga, eu tô olhando a organização. E marca, imagem, reputação, que juntas formam o que a gente chama de employer branding. Marca, né? Branding é de marca, de empregabilidade, né? Se ela tem uma boa empregabilidade, a organização. Ah, ok, Rafael, mas você falou e a banca quer saber o eventual. Eventual, pessoal, é o que pode ser para mim e não pode ser para você. E pode ser que não seja para você. Não olhando o cargo, a vaga, mas olhando a organização, é mesmo a vaga, mas que pode ser diferente, juízo de valores entre mim e ti. Ou que precisa de um intermediário para eventual, assim, né? Para indicar a vaga, para saber se a vaga é boa ou ruim, etc. Olha só, se você fez um programa de estágio lá e eu não fiz, é diferente, é eventual. Se você foi impactado por uma ação promocional, viu alguém vendendo, entregando um panfleto tal, e eu não participei, eventual, porque pode ser para mim e não para você, etc. Quem indica? Eu soube dessa vaga por meio de um amigão meu que falou super bem da organização, mas a organização é até desconhecida, você nem sabia da vaga, é eventual. Da mesma forma, né, relacionamentos, network, você sabe por meio de terceiros, de intermediários. Localização da organização. Vamos supor que ela é no centro de Lages. Eu acho uma ótima. E você está no centro de Macapá. É horrível. Então, pode ser para mim e não para você. Nível de atendimento e retroação, cuidado, tá? Esse daqui, ó, esses dois últimos, são os mais complicados que você pode confundir com extrínseco, tá? Mas não é. Nível de atendimento, nível de retroação é um momento da verdade, aquele momento que eu me relaciono com a organização, que pode ser diferente para mim e para você. Eu liguei lá e fui super mal atendido, porque a pessoa no dia estava meio estressada, o filho estava doente na creche. E aí você ligou para saber da vaga e outra pessoa atendeu e falou super bem. Opa, a gente vai ter percepções diferentes. E sucesso nos produtos e serviços também tem essa mesma ideia. Eu comprei um celular do iPhone, da Apple, e quebrou. Logo, eu não gosto. E você comprou e adorou. Logo, você gosta. E eu não quero trabalhar na Apple e você quer. Ok? É diferente desse produto e serviço exemplar quando a gente generaliza para a opinião pública. Tá? Então, só cuidado com esse detalhe aqui. É aqui que a banca pode complicar. Agora, ele falou, fator de atratividade eventual, ó, oferta de salário é intrínseco. Employer branding é extrínseco. Extrínseco. Poder da organização, extrínseco. Quem indica? Eventual. Opinião pública, extrínseco. Então, quem indica é o nosso gabarito. Questão 9, ó, de 2024, do TJ de Roraima. Questão 10 de 2024 da DataPrev, a mesma pergunta, só que com respostas diferentes. Benefícios, intrínsecos. Contínuo desenvolvimento profissional, intrínseco, da vaga. Tamanho da organização, extrínseco. Boas práticas de gestão, governança, responsabilidade social, extrínseco. E quem indica? Eventual, de novo, ele trouxe o quem indica. 11. Joseph é psicóloga do TRF e trabalha entrevistando profissionais que devem ser realocados em novas funções laborativas. Para isso, parte de um roteiro que, embora inclua pontos previamente estabelecidos para serem esclarecidos, não prevê uma sequência fixa. Isso na entrevista, né? Ó, a gente está falando de entrevista, lá em técnica de seleção. A fim de que os entrevistados incluam novos temas, demarcando o seu ritmo. Ou seja, ela, embora planeje certas coisas, estruture certas coisas, deixa outras em aberto, para trocar experiência ali situacional, contingencial com os entrevistados. Que tipo de entrevista é essa? Livre seria se ela não tivesse nada previamente estabelecida. Não pode ser. Estruturada, ó, livre ou aberta, igual, tá? Mesma coisa. Enquete é totalmente estruturada, padronizada. O que é enquete? Você vota sim ou não, A, B, C e deu. Você não é padronizado tanto as respostas possíveis quanto as perguntas possíveis, né? Então, enquete é totalmente estruturada. Estruturada aqui também seria se tivesse tudo planejado. Então, nesse caso, se ela fala embora inclua algumas coisas, deixe outras em abertas, seria o misto, o meio termo aqui, ó.
que é o nosso semi-estruturado. Só que a banca pode aprofundar esse tema, tá? Aqui é o nosso gabarito, o B é o nosso gabarito, mas ela pode dar uma aprofundada nos tipos de entrevista possível. Lembra que a entrevista ainda é a técnica de seleção mais utilizada, só que, né, eu preciso do entrevistador treinado, competente, capaz para aquilo, e tem muita subjetividade, tem muito viés de percepção quando a gente deixa as coisas mais abertas, mais livres, né? Quanto mais livre, mais enviesado. Por quê? Pode ser. Todos aqueles ruídos de percepção, os ruídos de comunicação estão presentes aqui. Se você já não gosta da pessoa, efeito halo, efeito Horn, subjetividades, tendências, se você. Leniência, rigor, tudo isso está presente aqui na entrevista, tá? Se você chega, por exemplo, com um perfume, vamos supor que eu sou um entrevistador, e você entra com um perfume que lembra da minha mãe, por exemplo, ou do meu pai, né? Um perfume que meu pai usava, que minha mãe usava. Opa, eu vou, que minha mãe usa, perdão, que eu vou ter uma subjetividade positiva com você. Eu vou tentar ser até mais leniente, ser mais bonzinho com você. E às vezes eu nem percebo isso. É subjetivo, é inconsciente. Agora, se você entra com perfume de alguém que eu não gosto, né, que eu não gostei no passado, tal, sei lá, eu posso ficar de olho, de pegação no pé contigo, tá? Então, dei um exemplo bobo, né, para você lembrar que a entrevista ela é altamente subjetiva, porque envolve a percepção do avaliador, ok? E aí, ó, comportamental é uma técnica de entrevista que busca olhar comportamentos passados, né, descrever situações vividas. Ah, nesse contexto, como é que você agiu, tal? Situacional é parecido, mas olha para o futuro. Tenta colocar situações para entender o comportamento daquele indivíduo no futuro. Né? Como que você acha tal. Só que, de novo, tem subjetividade, tem viés. Porque se o indivíduo, o candidato, fez um curso de como se sair bem nessas técnicas, ele pode mentir. Totalmente padronizada, estruturada, é quando você formula tudo, perguntas e respostas. Padronizada apenas quanto às perguntas. Você padroniza as perguntas, mas deixa o indivíduo livre nas respostas. Diretiva, também chamado de padronizada apenas nas respostas. Você induz o candidato, perguntas que você pode mudar na hora para induzir o teu candidato, mas com um rol de respostas possíveis já padronizadas. Essa é a diretiva, bastante utilizada também. E a não diretiva, não estruturada, livre, ó, né, aberta, enfim, né, é quando não tem nada previamente, que ela acaba não sendo tão consistente, porque aí é onde mais tem viés. Fechou? Essas que você padroniza uma parte e deixa outras em aberta são as chamadas semi-estruturadas, que é o nosso gabarito. Questão 12. A entrevista é uma técnica de seleção que propicia uma interação direta com o candidato. Acerca desse assunto, a entrevista aberta, que se caracteriza por determinar o tipo de resposta desejada, deixando a pergunta a critério do entrevistador. Então, ó, pergunta, resposta. Eu posso padronizar tudo, deixar tudo livre ou semi-estruturar. Tá. Se eu deixo a pergunta aberta e a resposta fechada, essa é a nossa diretiva. Rafael, como assim? Olha o slide anterior ali, a questão anterior que eu já deixei. Quando você padroniza a resposta e deixa a pergunta, como que o avaliador vai perguntar? Como assim, Rafael? Vamos lá. Eu posso te perguntar o seguinte: quantos anos você tem? Ou eu posso te perguntar em que ano você nasceu. A resposta, na verdade a resposta é diferente, mas pensa na ideia do sentido da resposta aqui. Ó. Eu estou querendo saber a mesma informação, mas eu te perguntei de formas diferentes. E o avaliador, o entrevistador, pode perceber estilos de conversa, níveis de linguagem diferentes, gírias diferentes. E aí eu posso te perguntar de formas diferentes, querendo a mesma resposta, a mesma informação. Essa é a ideia da diretividade, certo? Das entrevistas diretivas. Nesse caso aqui, diretivo. Ó, a semi-estruturada também é, só que é mais genérico. Diretivo já é o tipo, né? Já é o nomezinho certinho. Padronizada apenas nas perguntas? Não, é justamente o contrário. É padronizada apenas nas respostas. Não diretiva seria a ideia de aberta, totalmente livre. E totalmente padronizada também não é. Essas aqui, ó, são extremos. Fechou?
Se o entrevistador tem pouquíssima experiência, não tem muita capacidade, o que você faz? Faz uma totalmente padronizada, que aí ele não tem margem de escolha. Segue o roteirinho e show de bola. Vamos ver a questão 13. Assinale a opção que apresente um objetivo da movimentação de pessoas dentro de uma organização. Eu vou parar de ler o início ali, que senão eu fico comentando muito. Para que eu movimento as pessoas dentro da organização? Eu movimento para melhorar a distribuição da força de trabalho, eu movimento para encarreirá-las, desenvolvê-las, progredi-las, né, na carreira. Basicamente eu faço isso, tá? Ou por treinar funcionários, então eu faço movimentações para rodízio de cargos, rotações de cargos, né, o job rotation, para melhorar treinamento, desenvolvimento, capacitação. Eu posso também criar unidades temporárias de trabalho para reforçar alguns pontos, departamentos ou filiais da minha organização. Para isso eu faço movimentação. Mas normalmente é para desenvolver a carreira, que é o nosso gabarito, tá? Aumentar a carga de trabalho não seria o objetivo da movimentação. Eu não quero chicotear ali o colaborador, né? Eu quero um parceiro de negócio. Implementar políticas de demissão seria movimentação para fora, né? E ele quer movimentação dentro da organização. Reduzir custos operacionais? Sempre, mas é muito genérico aqui, né, pessoal? Para que eu administro uma organização? Para reduzir custo, aumentar a receita. Basicamente isso, né? É a coisa mais trivial para aumentar a sustentabilidade da organização. Identificar candidatos externos mais qualificados, isso é recrutamento externo. Mandar currículo, receber currículo do pessoal de fora. Nesse caso aqui, promover desenvolvimento da carreira, progredir essas pessoas. 14. Assinar a opção que apresenta um fator de atratividade intrínseco, que é o ligado à vaga. Oferta de salário, intrínseco. Employer branding, extrínseco. Tamanho da empresa, extrínseco. Boas práticas, extrínseco. E opinião pública, extrínseco. Não teve nenhum eventual aqui, alternativa A. 15. Um determinado banco quer promover diversidade e alcançar parâmetros da Bolsa de Valores Brasileiras B3, né? Está no nível ali de abrir o capital na B3. Assim, a empresa pretende contratar no mercado novos integrantes para seu conselho de administração e diretoria estatutária, a fim de ampliar a composição dos assentos em termos de raça e gênero, a ideia da diversidade. Para tal, o banco decidiu que um consultor externo especializado em seleção de pessoas, recrutamento e seleção, deverá identificar talentos no mercado, olhar o mercado, identificar e mirar, pegar aquela pessoa no laço, né? Que é a gente chama de headhunter, né? O caçador de talentos, caçador de cabeça mesmo, né? Deverá identificar talentos que atendam esses critérios de diversidade e, ao mesmo tempo, possuam competências para o cargo. Não é só a característica de diversidade ali, eu quero agregar a competência necessária, né? O banco não se importa que o processo envolva dispêndio financeiro. Afinal, né, é um cargo importante, estratégico aí. Pois entende que trará oxigenação aos cargos e foco no nível estratégico, por não serem vagas de amplo espectro. É bem específica. Considerando que as características do processo e os resultados pretendidos do recrutamento devem o quê? Primeiro, é recrutamento interno, misto ou externo? Externo. A gente já sabe que é um consultor que vai pegar alguém para o conselho, para trazer diversidade. Eu não vou pegar as mesmas figurinhas carimbadas ali da organização. Não faria sentido. Então, buscar progressão vertical de carreira, isso é recrutamento interno. Eu vou promover alguém de dentro da organização para o conselho. Não faz sentido, não vai aumentar a diversidade da organização. Consultar o dirigente máximo, consultar o CEO. Para quê? Já está definido isso. Não faz sentido. Já é algo estratégico aqui. Você pode até pensar que o consultor, o dirigente máximo, já está participando desse processo. Postar vaga em redes sociais é recrutamento externo? É. Mas genérico. Você quer algo muito específico. Se você ficar postando em rede social, vai aparecer os mais diversos currículos. Tudo bem que você não tem limitação financeira aqui, você tem orçamento para isso, mas não vai trazer efetividade. É um cargo muito específico, não é de amplo espectro. Logo, você quer um caça-talentos aí. Realizar recrutamento misto? Não, eu só quero externo. O interno não faz sentido. Pulei a C, óbvio, porque é o nosso gabarito. O headhunter é esse caça-talentos. Olha, é um cara que conhece o mercado, é um cara especializado nisso, é um cara com ampla experiência, uma pessoa, né? Um cara chama em forma de pessoa, que
sabe identificar os parâmetros, o perfil que você quer, né, para vaga, e identificar no mercado alguém que a preencha. Normalmente, o Headhunter usa o modelo de seleção de pessoas de colocação. Ele vai pegar uma pessoa e vai falar, ó, vai aí que é sucesso. Colocação. Fechou? Isso acontece muito quando, vamos supor, um diretor do Banco Central sai do cargo, tem ali o período, daí ele é designado para um banco, alguma coisa assim. Normalmente é um caça-talentos, esse headhunter que faz essa transição, né? Essa recolocação no mercado. Questão 16. O mercado de trabalho é altamente dinâmico e sujeito a mudanças constantes e transformações significativas ao mesmo tempo. As características estruturais e conjunturais desse mercado exercem uma forte influência sobre as práticas de gestão de pessoas adotadas pelas organizações. Assinale a opção que indica o impacto do mercado de trabalho em oferta sobre as práticas de gestão de pessoas. Vamos lá, ó. Eu tenho mercado de trabalho e eu tenho. Opa, droga. Eu tenho. Não vou conseguir escrever aqui. Mercado de RH. Esse aqui é o mercado aqui. Mercado de trabalho são as vagas. Mercado de RH são os candidatos. Se você entender isso, ou pelo menos decorar isso, o resto você não vai precisar decorar. Aí é pensar. Mercado de trabalho são as vagas. Mercado de RH são os candidatos. Se eu tenho um mercado em oferta, qual que é ele? Quer dizer que tem muito daquilo ali no mercado. Então, mercado de trabalho em oferta, eu tenho muita vaga. Vaga a rodo aí. A pessoa pode escolher onde trabalhar. E o mercado de RH em oferta, quer dizer que tem muita gente procurando emprego aí. Se os dois estão em oferta, eu tenho o pleno emprego. Opa, se tanto o mercado de RH está em oferta, quanto o mercado de trabalho está em oferta, pleno emprego, desenvolvimento econômico. Nossa, a galera aqui, ó, o país está bombando, PIB em alta. Eu tenho muita gente se formando na universidade, muita gente sendo empregado. Se eu tenho os dois em procura, recessão econômica. Ferrou. Normalmente, a banca vai te perguntar o quê? Um em oferta ou o outro em oferta. E aí você para pensar assim, você só falou que um está em oferta, o outro está em procura. Ok? Mercado de vagas em oferta e candidatos em procura quer dizer o quê? Eu tenho muita vaga, e pouca gente procurando, pouca gente para trabalhar. Procura quer dizer pouco, oferta quer dizer muito. E candidatos em oferta e vagas em procura. Quer dizer, eu tenho muito candidato no mercado, muita gente mandando currículo e pouca vaga. Procura quer dizer pouco. Essa é a ideia de oferta e procura. Nessa situação, gente, eu quero dar um exemplo porque se eu sempre faço um paralelo, se eu já recebi muita dúvida sobre o assunto, é sinal que você tem dificuldade. Né? Normalmente eu me debruço mais num assunto aqui quando eu recebo muita dúvida. Mercado de vaga em oferta, pensa na feira. Pensa que você foi na feira no final de semana. E aí eu te falo o seguinte, ó. Cada barraquinha seria a vaga. A barraquinha, barraca, é igual a vaga. Ou seja, os clientes aqui são os candidatos. Pensa comigo, você está numa feira. Você tem um monte de diferente, um monte de barraquinha. Quer dizer que você tem um monte de vaga. Você, cliente, quer comprar mamão, você pode comprar na barraquinha A, B, C, D, E. Essa é a ideia do mercado de trabalho, vagas em oferta. Se tem um monte de barraquinha oferecendo a mesma coisa, esse feirante vai ter que melhorar, diminuir o preço, aumentar a publicidade dela, gritar mais alto, elogiar mais o freguês bonito não paga, mas também não leva, aquela coisa assim, para conquistar. Para o cliente escolher a barraquinha dele e não do outro. Essa é a ideia do trabalho em oferta. Tá? Eu espero que esse exemplo te ajude. Vamos ver as questões, eu vou tentar fazer essa analogia com o feirante, tá? Ó, baixo investimento em recrutamento. Baixo investimento não, porque eu tenho um monte de barraquinha igual aqui. Eu vou ter que gritar mais, eu vou ter que colocar uma foto mais bonita, um todo mais bonito para ganhar atratividade. Lembra aquela atratividade intrínseca, extrínseca, eventual? Eu preciso ser mais atrativo. Então, é alto investimento em recrutamento, em chamar essas pessoas. Muita vaga para pouco candidato. O candidato pode escolher onde ele quer trabalhar. B. ênfase no recrutamento interno para reter os funcionários. Aqui não cabe o exemplo da barraquinha, tá? Mas pensa comigo. Se eu tenho muita vaga no mercado de trabalho, o meu atual colaborador,
pode estar mandando currículo para os outros lugares, pode acabar sendo recrutado para outros lugares. Então eu vou tentar reter os meus funcionários atuais. Recrutamento interno quer dizer promovê-los. Eu, em vez de recrutar fora do mercado, já que tem um monte de gente ofertando vagas para gerente, por exemplo, eu vou oferecer para os meus colaboradores para tentar reter esse pessoal, porque senão eles vão sair, tem muita vaga no mercado. É o nosso gabarito. C. Critérios de seleção mais rigorosos. Gente, se eu tenho um monte de feirante ali, eu quero que o cliente venha aqui comprar de mim. Eu não vou falar só vendo para o público masculino, feminino, só vendo para alguém se tiver uma de roupa social, sei lá. Não, eu não vou ter critério mais rigoroso. Eu vou ter menos, porque já tem pouca gente aí em comparação com as vagas. ênfase no recrutamento interno para melhorar o capital humano. Melhorar capital humano não é por recrutamento interno. Essa frase não faz sentido. Você só melhora o capital humano diversificando com o recrutamento externo, ok? O desenvolvimento de pessoas que vai melhorar o capital humano das pessoas existentes, não o recrutamento interno. E pouco investimento em benefício social. Aí você vai perder essas pessoas. Você vai perder para o concorrente porque tem um monte de gente oferecendo vagas e investindo alto em recrutamento. Entendeu isso? Espero que sim, tá? Deixei aí de novo o esqueminha do Robbins ou do Chiavenato, não lembro de qual livro que é. Entendeu isso? Espero mesmo que sim, porque essa questão derruba uma galera, tá? Quando cai em concurso público. 17. Assinale a opção que apresenta um fator de atividade organizacional extrínseco. Vamos ver. Oferta de salário e benefício é intrínseco à vaga. Contínuo desenvolvimento profissional, intrínseco à vaga. Employer branding, extrínseco. Nível de atendimento, eventual. Quem indica, eventual. Portanto, essa questão eu achei boa, porque trouxe aí os 3 tipos, né? C, employer branding. Marca, imagem, reputação daquela organização frente à sociedade. 18. A seleção de talentos e competências atua como uma série de filtros sequenciais, gradualmente separando os candidatos que demonstram as características desejadas pela organização, como se fosse um funil, né? O candidato manda o currículo, a gente analisa o currículo, faz um teste preliminar, faz uma seleção rigorosa e depois só vê ali departamento médico, alguma coisa assim, incidentes criminais, antecedentes criminais. Mas a gente vai filtrando. Como é no concurso público, a gente tem as fases, né, do concurso. Essas fases podem ser várias, poucas, sequenciais, paralelas, depende aí do processo, né? Assinale a opção que apresenta a interpretação correta de quando x é maior que y. Ah, já revisamos isso, né? X é a vaga. Y é you, você, candidato. É o candidato. Se a vaga é maior do que o candidato, é sinal que o candidato é menor que a vaga. É sinal que o candidato não está apto à vaga. Isso, então, é uma rejeição. O candidato não atinge as condições ideais? Sim. E, portanto, é rejeitado no processo? Sim. Não tive pontuação mínima necessária, por exemplo, na prova. Fui rejeitado. B. O candidato reúne as condições ideais e, portanto, é aprovado? Não. Isso é quando x é igual a y. Lembra daquele meu exemplo quando y, vou colocar o candidato primeiro, y igual a x. Só cuidado quando eu te falei assim que o candidato é muito superior à vaga, isso serve para iniciativa privada, nem iniciativa pública não. Se você passou num processo por ser impessoal, né? O concurso público é impessoal. Aqui eu estou olhando, quando eu falei que se o y é muito maior que a vaga, desconfie, isso é para iniciativa privada, até uma divergência quanto à administração pública. C. O candidato reúne mais do que as condições exigidas. Isso seria y maior que x. O candidato não atinge as condições ideais para ocupar. Sim. E, portanto, é aprovado? Não faz sentido. Essa frase é contrassensual. E o candidato reúne as condições ideais? Não, não reúne. E, portanto, é rejeitado? Também não faria sentido. Alternativa A. 19. Em um mercado de trabalho em escassez é procura. Mercado de trabalho são as vagas. Então eu tenho poucas vagas. Por conseguinte, se ele não está dizendo nada do mercado de recursos humanos, eu tenho muitos candidatos. Ok? Se eu tenho muita vaga e pouco candidato, desculpa, o contrário, né? Poucas vagas e muito candidato, aí para a organização, o que ela vai fazer?
Poxa, tem um monte de gente se inscrevendo para as minhas vagas. Logo, eu não preciso investir tanto em recrutamento, eu não preciso oferecer tanto benefício, porque a galera tá matando cachorro a grito, né? Mais ou menos isso. Forte investimento em recrutamento? Não, baixo. Eu tenho um monte de gente procurando. Eles estão vindo até minha porta, né? ênfase no recrutamento interno? Não, não tem tanto vaga lá fora, então eu posso chamar mais pessoas de fora para trabalhar na minha organização. Não preciso ficar recrutando interno para retê-las, né? ênfase no recrutamento externo. Tem bastante procura lá fora, né? Eu consigo selecionar alguém bem bom. Aumento nos investimentos em benefícios sociais por empregado. Isso é se eu tivesse pouca gente procurando ali os poucos candidatos, né? É redução. Adoção de critérios de seleção mais rígidos e rigorosos. Aí sim. Por quê? Porque eu tenho um monte de gente ali para um alto volume de inscrições, né? Logo eu consigo selecionar um melhor aí. Eu vou fortalecer essa minha seleção, ficar mais rigorosa. E forte investimento em treinamento, especialmente para o nível inicial do cargo, não faz tanto sentido. Portanto, alternativa D. Não tem a ver com o mercado de trabalho. Tem a ver com os tipos de recrutamento, tem a ver com o desenvolvimento de pessoas, que aí a gente vai estudar em outro momento. Questão 20. Associa os modelos de processo seletivo. Lembra? Colocação, seleção, classificação. Aqui, quem é de Florianópolis ajuda muito, porque eu decorei isso na época da faculdade, da engenharia, perto da universidade que eu estudava ali, né, tinha um barzinho que chamava CSC, né, era Centro Social da Cerveja, alguma coisa assim. E aí ajudava bastante, né, porque ficava o CSC. Se você quiser lembrar dessa minha frase, pode ser, dessa minha historinha, né? Mas lembra o seguinte, ó, colocação, um candidato para uma vaga, e eu não posso rejeitar. Seleção, vários candidatos para uma vaga. Classificação, vários candidatos para várias vagas. E aí eu consigo aproveitá-los melhor, né? É o mais eficiente dos três. E ainda eu tenho a agregação de valor. Agregação de valor que não tem a ver com isso, tem a ver com competências. Só que aqui ele só está dizendo, ó, colocação, seleção, classificação. Somente um candidato para uma vaga. Um candidato, uma vaga. E eu não tenho possibilidade de rejeição. Isso é a colocação. Então, 1C, né? 1C. De cara, enfim. 2. Há vários candidatos para apenas uma vaga. Isso é a seleção. Vários candidatos, uma vaga. E quem não for aprovado é rejeitado. Né? Eu perco aquela possibilidade. Às vezes era um segundo melhor, eu poderia aproveitá-lo também. Seleção não dá. E 3. Há vários candidatos para várias vagas, permitindo que, caso um candidato não seja aprovado em uma, possa assumir em outra. Isso é a classificação. E ela se torna mais barata, né? Eu não preciso fazer vários processos seletivos, eu faço um só de classificação e vejo ali os melhores. Então, 2 é seleção, que é A, 2A, e 3B. Portanto, a alternativa E mesmo de cara ali a gente já saberia. 21. Com relação aos possíveis procedimentos utilizados pelas organizações de recrutamento de talentos, assinale. Recrutamento interno tem vantagem de ser mais econômico? Sim, eu disponibilizo ali no mural do lado do relógio ponto, todo mundo olha, todo mundo fica sabendo daquela vaga. B, recrutamento externo é mais ágil? Não, é o interno. Vou colocar aqui, ó, interno. Porque o externo pensa que eu tenho que divulgar em rede social, chamar agências, ir para universidades, ir no Cine, é mais demorado e mais caro. C, recrutamento interno, desvantagem de aumentar risco de incompatibilidade? Não, diminui. É uma vantagem diminuir o risco, porque eu conheço aquele candidato. Ele já é socializado, ele já é aculturado na minha organização. D. O recrutamento externo tem desvantagem de dificultar a mudança? Não, esse é o interno. O externo, quando eu trago gente de fora, o pessoal de fora vem com uma outra cabeça, novas ideias, oxigenado, e aí impulsiona a mudança. E recrutamento interno tem a desvantagem de reduzir fidelização? Não. O interno, como eu tenho possibilidade de crescer na organização, eu me fidelizo, eu me mantenho a ela. No externo, como eu só contrato para vagas superiores, povo de fora, quem está embaixo olha e fala, então que se dane, eu vou mandar meu currículo para outro lugar. Não fideliza. Ok? Portanto, a de primeira. 22.
Relacione o tipo de recrutamento ao respectivo ponto forte. Assinale a opção que indica a correta. Tá. 1 para interno, 2 para externo. Botei aí o slidezinho do externo e do misto só para bater tabela, mas vou até tirá-lo aqui. Eu quero que você pense aqui comigo, não decore. Renova a cultura organizacional. Eu só renovo se eu trago gente de fora. Se são sempre as mesmas figurinhas, o conjunto de crenças, pressupostos, valores vai se manter constante. Então, renova a cultura é 2, externo. Probabilidade de melhor seleção. Eu seguro essa daqui, depois eu te explico por quê. Aumenta capital intelectual. Eu só consigo aumentar se eu trago pessoas de fora. Isso é o externo. E pouca mudança ambiental. Se eu não quero mudança, se eu quero manter o conservadorismo organizacional, eu mantenho as pessoas que estão ali. Portanto, 1. Tá? 2. X, 2, 1. Por que eu seguro sempre essa probabilidade melhor de seleção? Depende. Eu gosto muito do depende, né? A Joan Woodward trouxe essa frase pra gente, né? A contingencial. Tudo depende. Se eu tô vendo uma melhor seleção para aumentar diversidade, é o externo. Né? Só que normalmente, pessoal, quando a banca traz isso, ela tá dizendo o seguinte, ó. Menor risco. Conheço o candidato. Essa é a ideia. Então, probabilidade melhor de seleção porque eu já conheço aquele indivíduo. Vamos supor assim, ó. Eu tenho um indivíduo A, que é colaborador atual. Eu tenho um colaborador B, um candidato B, que é novo. Aí no processo de seleção, o entrevistador fala para mim assim: olha, o B foi muito melhor nesse processo seletivo que o A. Só que a gente não sabe, mas o B contratou um coaching, um consultor, para ensiná-lo técnicas de como se dar bem em entrevistas. E aí acontece que a gente não sabe disso, a gente acaba contratando o B e rejeitando o A. O A volta para o cargo dele atual ali, né? Porque ele já era pertencente à organização. O que acontece? No decorrer dos dias, a gente percebe que o B mentiu o currículo, falou que sabia fazer PROC-V no Excel e não sabia, falou que sabia mexer no Power BI e não sabia. E aí? O A gente já conhecia, era mais uma probabilidade de seleção melhor. Tá? Então, quando a banca conta essa de probabilidade de melhor seleção, está pensando nesse risco de conhecer o candidato. Ok? Então, 2, 1, 2, 1. Alternativa D de dado. Questão 23. Acerca das técnicas de seleção existentes, os testes psicológicos são baseados em uma amostra de comportamento referente a aptidões, personalidades das pessoas e apresentam 3 características não presentes nos testes de seleção tradicionais. Entre essas características, aquela que oferece resultados que servem como prognóstico para desempenho no cargo. Prognóstico futuro, né? Prediz o comportamento daquele indivíduo. São quais? Vamos lá, teste psicológico. Primeiro, ele é bastante objetivo, ele é padronizado, ele tenta ver, né, comportamentos futuros, né, como que aquela pessoa se comporta, né, baseado em comparações estatísticas e tal. Só que eu preciso de um profissional habilitado. Ó, botei o símbolozinho da psicologia aí. Precisa ser alguém habilitado. Um administrador, por exemplo, não pode fazer. E para esse teste valer, para esse teste fazer sentido, ele tem que ter essas 3 características: predição, validade e precisão. Precisão é você conseguir ter consistência. Se eu fizer um teste com o Joãozinho, se eu fizer 10 testes com o Joãozinho, tem que dar a mesma coisa. Senão ele é impreciso, inconclusivo. Validade é medir aquilo que se pretende medir. Por exemplo, eu estou querendo um comportamento de trabalho em equipe. Aí o psicólogo vai e mede o comportamento para novos problemas, sei lá, mas que não tem nada a ver com a equipe. Não, tem que medir aquilo que eu quero que meça. Tão simples quanto isso. E predição? Predição é a ideia de projeção, de prognóstico, servir como base para predizer o comportamento futuro do Joãozinho aí no caso, certo? Seria o resultado desse teste, né? Predição é o prognóstico, prospectivo, futuro. Que é justamente o que a banca está pedindo, né? O prognóstico para o desempenho do cargo. Isso é, então, predição, preditor, predição. Validade e precisão são características. Diretivo é uma característica da entrevista.
E psicodrama é das simulações. É uma técnica de simulação. São outras técnicas de seleção. 24. A respeito das características do recrutamento interno, está correto que se afirma em, vamos ver, 1, 2, 3. Apresenta-se como solução ideal para cenários de estabilidade e pouca mudança ambiental. O interno, sim, porque não vai mudar, né? Não aumenta a criatividade, mas não precisa porque está estável, não está mudando. 2. Apesar de ser rápido, sim. Tende a ser mais custoso? Não. Mais barato. É só mandar um e-mail, uma circular ali no órgão, todo mundo recebe. 3. Pode ter como desvantagem a redução da fidelidade dos funcionários da organização. Olha só. A grosso modo, como eu tenho mais possibilidades de progressão, de promoção, aumenta a fidelidade. Só presta atenção numa coisa. Vamos supor que eu e você trabalhamos na mesma empresa. E eu e você nos candidatamos para uma vaga superior de recrutamento interno. Eu e você somos assistentes e nos candidatamos para gerente. É lógico que eu estou falando aqui da administração privada, porque a pública tem um encarreiramento já burocratizado, formalizado. Beleza. Se eu e você nos candidatamos, você passa e eu não passo, eu vou ficar triste. Tem esse problema. Eu vou ficar bastante triste, pode até ser que eu me desmotive. Mas, no geral, fideliza. Ok? Só tenta sempre ter isso em mente. Então, pode ter como desvantagem a redução? Não. É só de quem não passa. Ok? Portanto, só um aqui. 25. Se decidirem usar o recrutamento interno, os gestores têm que priorizar o quê? Vamos ver se eu preciso ler o início da questão. O fato de ser um processo mais célere, mais rápido e mais barato? Sim. Ainda que possa prejudicar a capacidade de mudança? Sim, isso é a clássica ideia do recrutamento interno. B. Minimização do risco de conflito interno? Ó, cuidado, hein? Você passou e eu não. Gerou conflito. Ainda que isso gere incerteza sobre o potencial dos candidatos? Não. Potencial eu conheço bem. O conflito é de quem não passa. C. A ampliação de conhecimento sobre o mercado, ainda que não aproveite o investimento em treinamento, ampliação de conhecimento no mercado é externo. Tá? Eu estou mantendo aqui o interno as mesmas pessoas. Redução de risco de inadequação cultural. Não existe no interno, eu já conheço, as pessoas já trabalham ali. E previsibilidade dos resultados, ainda que seja um processo que demanda mais gasto. Até é mais previsível, apesar de pessoas serem imprevisíveis, né? Mas o procedimento é mais barato. Portanto, de cara, eu não precisava ler o comando da questão. Mas você na prova vai ler, né? Pelo amor de Deus. Eu boto aqui rapidinho para dar fluidez na aula. Eu já gosto de falar, né? E de colocar parêntese nas coisas. 26. A seleção de pessoas funciona como uma espécie de filtro que permite apenas a algumas ingressar na organização. Na verdade, é um funil, né? São etapas sucessivas. A melhor maneira de conceituar a seleção é representá-la como uma comparação entre duas variáveis. De um lado, os requisitos do cargo, X. De outro, o perfil das características dos candidatos, Y. A primeira variável é fornecida pela descrição e análise de cargo, uma das formas, tá? Enquanto a segunda é obtida por meio da aplicação de técnicas de seleção, ou até mesmo do currículo da pessoa. Com relação à seleção de pessoas, assinale V e F. Era só marcar aqui que eu não precisaria ler o resto. O modelo de colocação permite rejeitar o candidato. Não, não permite. Lembra, eu só tenho um candidato, aí fecha as portas. Falso. 2. A seleção é responsabilidade de linha de cada gestor, o gestor da equipe, e função de staff do órgão especializado. Perfeito. Lembra? Gerente de linha, olhando o candidato que vai trabalhar com ele, e o especialista de pessoas, o staff, trabalhando como consultor interno ali do processo. Essa verdade. Próxima, o modelo de seleção é superior ao de classificação. Jamais. Entre classificação e seleção, classificação é mais eficiente. Por quê? Porque num único processo eu posso preencher várias vagas. O de seleção vê só um. E aí, 2 candidatos ficarem empatados em primeiro lugar. No de seleção, só um vai passar, se eu tivesse uma vaga só. Só um vai passar e o outro vai para outro lugar. No de classificação, eu consigo manter esse segundo colocado. Portanto, F, V, F, alternativa A. 27. No passado, em plena era. Vou ler direto aqui. Sobre o recrutamento e seleção de pessoas, analise os itens a seguir: recrutamento e seleção. Primeiro recruto, depois seleciona.
No recrutamento interno, a organização oferece uma carreira de oportunidades para o funcionário. Sim, você entra como assistente, depois supervisor, depois gerente. Aí depende da carreira, né? Se é em linha, se é paralelo, em Y, em W, em rede. Isso é assunto para a próxima aula. Mas eu tenho uma carreira dentro da organização. Legal. 2. O recrutamento é uma atividade de atração, divulgação, comunicação, de chamamento. Portanto, uma atividade tipicamente positiva e obstativa. Obstativa é impeditiva. Né? O que seria esse obstativo aqui? Mas obstativo eu vejo mais a seleção, que é como se fosse uma chancela, né? Se passa ou não passa. Mas é uma atividade positiva, positiva, de ampla divulgação? Isso sim, tá? Só vamos ver o que ele quer aqui com esse obstativo. E 3. A seleção busca preservar ou enriquecer o capital intelectual da organização. Sim, não importa o tipo de recrutamento, mas eu vou tentar sempre manter o capital ou aumentar o capital intelectual, o conhecimento da minha organização. Fechou? 1 e 3 aqui, com certeza corretas. 1 e 3. Agora, B ou E? Eu, pessoal, nessa questão aqui, ficaria bem tentado em marcar a B. Ele deu como alternativa a B mesmo. Só que vamos lá. Eu marcaria assim, ó, morrendo de medo. O que é obstar? Obsta, óbice, obstáculo. É justamente como se fosse um muro. Recrutamento é você chamar as pessoas para participar do processo. Recrutamento. Seleção de pessoas, não importa o modelo, tá? Seleção vai pegar o indivíduo e deixar passar. Os demais, não. Essa é a ideia de obstáculo a ser transposto, a ser vencido pelo candidato. Quem faz, então, o caráter obstativo é, de fato, a seleção. Por quê? Vai filtrar. Vai rejeitar os demais. Sabe aquela baladinha que tinha a pessoa na frente, assim, ó, falando, você pode entrar, você não pode, naqueles filmes americanos, né? As boates mais antigas. Era isso. Seleciona quem podia entrar, quem não podia entrar. Tá? Então, de fato, a banca foi comigo aqui. Ou eu fui com ela, né? Quem sou eu na fila do pão. Mas olha, ficaria com bastante medo nessa questão aqui. Vai que o avaliador tomou algum chazinho a mais aí. Entendeu? Obstar, restringir, filtrar, rejeitar os demais, enfim. Afunilar. 28. Com base nos tipos possíveis de recrutamento, é correto afirmar o quê? Caso vise a estimular uma competição benéfica entre os colaboradores, o recrutamento externo mais adequado. Não, se eu quero competir ali, olha, quem vai passar pelos gerentes? Eu tenho aí vários candidatos, né? Assistentes querendo ser gerente. Essa é a competição. Aí o recrutamento interno faria mais sentido. B. Caso busque a aquisição de novas ideias, o recrutamento interno é mais adequado? Não, é o externo. Se eu quero novas ideias, novas pessoas. C. Caso. Ó, só um parêntese de novo. Para eu conseguir aumentar o capital intelectual da organização, mantendo o recrutamento interno, aí eu teria que desenvolver essas pessoas. Treiná-las, capacitá-las, desenvolvê-las, botar elas para fazer intercâmbio, para aumentar o capital intelectual da organização. Mas mesmo assim é muito mais difícil do que com o recrutamento externo. C. Caso busque um processo que promova a fidelização dos colaboradores, o interno é mais adequado. Aí sim, porque eu tenho possibilidade de desenvolvimento na carreira. E D. Caso vise a utilizar um modelo ágil e econômico, o externo é mais adequado? Não, interno. É mais rápido, mais barato. E, caso queira evitar frustração por parte dos colaboradores, o recrutamento externo é mais adequado. Cuidado, não é aquele candidato que não passou. Não é, lembra daquele eu e você na mesma vaga? Não. Frustração aqui é a ideia de baixo envolvimento emocional. Ah, a pessoa, eu tô numa vaga, trabalho um monte, tô lá como assistente há 10 anos, aí abri uma vaga para gerente e contratar outra pessoa de fora da organização. Pô, frustrei. Que é essa a ideia. Portanto, aqui, alternativa C. Ok? Então, recrutamento aqui interno. Que aumenta a fidelização, aumenta o funcionário vestir a camisa, aquela mobilização subjetiva, enfim. 29. No processo conhecido como colocação,
Um candidato, uma vaga e eu não posso rejeitar. Perdão. Diversos candidatos, uma única vaga. Seleção. Caso não existe candidato apto, a vaga não será preenchida. Seleção. Ou até classificação, mas é mais difícil no classificação, né? Porque eu tenho muito mais gente. Mas vamos ver. Classificação. C. Diversos candidatos são alocados em diferentes vagas. Classificação. Depois eu escrevo ali. D. Candidatos selecionados escolhem espontaneamente as vagas que desejam ocupar. Aí não, né? Não é o candidato que escolhe. Classificação é se você está apto ou não. Tudo bem, vamos supor que eu sou o primeiro candidato e estou lá apto a escolher qualquer coisa. Pode ter uma negociação aí, mas não faz sentido. E não há hipótese possível de rejeição do candidato, isso é a colocação. Por quê? Porque só tem um. Aqui, ó, seleção ou classificação. 30. Na definição da metodologia de levantamento de processos administrativos, um consultor optou por utilizar um instrumento de coleta de dados que possua as seguintes características e vantagens. Ó, aqui serviria para tudo, para seleção, para mapeamento de competência, para mapeamento de processos, qualquer coisa. Coletar informações. Eu posso coletar por meio de observação direta, por meio de entrevista individual, entrevista grupal, observação direta, observação em vídeo, análise de documentos ou questionários, formulários, né, enquetes e tal. Qual que é a ideia? Uma enquete, que é o questionário, enquete, testes, ele eu consigo padronizar e mandar para um monte de gente, uma galera. Ó, aplicabilidade junto ao maior número de pessoas. Uniformidade na mensuração. Eu tenho ali um gabarito, né, e eu consigo mensurar. Possibilidade de levantamento simultâneo. Eu posso mandar para todo mundo fazer ao mesmo tempo. Todo mundo pode fazer ao mesmo tempo. Eu segurei esse garantia de anonimato aqui, porque eu discordo, né? Garantia de anonimato aí, você vai lá, fala mal do chefe, no dia seguinte você é demitido, né? Cuidado com essa garantia de anonimato aqui. Mas o questionário permite você mandar para várias pessoas que vai preencher ao mesmo tempo e você consegue mensurar de forma uniforme. Vamos olhar as outras, por que não poderia ser? Ó. Entrevista. Primeiro, ela é enviesada, ela é subjetiva. Com certeza eu não consigo garantir anonimato, porque você está vendo a pessoa dar a entrevista. E não dá para fazer entrevista com todo mundo ao mesmo tempo. Né? Tem que ser um a um, então demora mais, enfim. Grupo focal, a mesma coisa. Simultâneo, é bastantes pessoas. Na verdade, o grupo focal é no máximo 10, 15 pessoas, tá? Então é um grupo pequeno, já não daria ali o maior número de pessoas possível. Só que é difícil de medir, mensurar isso, não é tão uniforme, e com certeza eu não vou ter anonimato. Notas de campo é observação, você ficar observando e fazendo anotações. Você está vendo a pessoa, não é anônimo. É observação pessoal da mesma forma. Então, só pelo anonimato aqui você conseguiria acertar. Apesar de que a palavra garantia é muito forte, né? Mesmo num e-mail, enfim, né? Você consegue. Às vezes é um questionário, você olha ali como é que é a letra da pessoa, você sabe que aquela cor de caneta, qualquer, né? Enfim, é mais difícil você garantir anonimato. Mas, dentre as alternativas, o anonimato está presente só no questionário mesmo. 31. Uma empresa pública está realizando um concurso para preenchimento de vagas e criação de cadastro reserva. A empresa sabe que o número de inscrições será elevado, pois o cenário é de muitas pessoas habilitadas a concorrer à vaga. Então, ó, candidatos em oferta. Vagas em procura. Se um está em oferta, o outro está em procura, né? Nessa ideia aqui. Procura é pouca vaga, muito candidato. Candidato é o mercado de RH. Vagas é o mercado de trabalho. Trabalho estável? Não. Trabalho em oferta? Não. Em escassez, em procura. Vou colocar procura. Trabalho em procura? Trabalho em procura. Vou colocar como pode ser, na verdade, aqui, tá? Recursos humanos em oferta? Essa, de fato, é o que a questão está falando. Na verdade, ela não está dizendo de vagas. Eu vou tirar, tá? Ela não está dizendo o de vagas, o mercado de trabalho. Ó, eu vou voltar a ler a questão, tá? A empresa sabe que o número de inscrições será elevado, pois há um cenário de muitas pessoas para concorrer às vagas, num cenário de elevada competição e de dificuldade de se conseguir emprego de elevado temor
e elevado temor de se perder o emprego atual. O cenário de recrutamento e seleção descrito refere-se a uma dinâmica compatível com o mercado de. Vamos lá, ele está focando aqui nos candidatos, tem muito candidato. Ele não está necessariamente falando que é pouca vaga, tá? Então, eu vou mudar, eu não vou falar do mercado de trabalho, eu só vou falar do mercado de candidatos, porque ele está dizendo que tem muitos candidatos. Se eu tenho muitos candidatos, eu tenho recursos humanos em oferta. Cuidado, não é que as pessoas estão procurando, tá? Procura é pouco, oferta é muito. Tá? Faz essa ideia, porque procura seriam poucos candidatos. Se você pensar recurso humano procurando vaga, aí você errou a questão, tá? Nesse caso aqui, a alternativa D. Rafael, por que não pode ser mercado de trabalho? Porque ele está focando mais nos candidatos aqui. O texto está falando dos candidatos. Muito candidato. Ah, fechou. Ó, 30 questõezinhas? Não, 31 questões que a gente falou de planejamento da força de trabalho, de flexibilização. Lembra que flexibilização a gente faz por temporários ou terceirizados. E a parte de recrutamento e seleção. Foram boas questões. A FGV, nesses 3 anos, espalhou bem o estilo de cobrança e espero que você tenha ido bem. Na dificuldade, assista também a aula teórica. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar aí. Sempre o teu comentário motiva muito quem está aqui desse lado fazendo a aula. E manda sempre as suas dúvidas, porque a partir das dúvidas eu vou montando as próximas aulas aqui, vendo onde eu preciso dar mais ênfase, me debruçar mais sobre a matéria. Fechou? Um abraço, então. Até a próxima. A gente vai ainda seguir com várias aulas aí de gestão de pessoas, de recursos humanos. Um abraço. Até a próxima. Tchau.